Rumos e Desafios, Eleições 2020. Apoio Laboratório Célula Mater e Box Progresso. Seja bem-vindo ao programa Rumos e Desafios Eleições 2020 da Santa Cecília TV, a emissora educativa da Universidade Santa Cecília de Santos. O convidado de hoje é Fernando Chagas, cientista político que integra o quadro da Santa Cecília TV e tem tido uma participação sempre muito relevante nos comentários aí da nossa programação. Fernando, seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço o convite, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Fernando, eu vou começar fazendo uma confissão e aí automaticamente vou levantar a bola para você. Nas eleições de 2017, 2018, federais, eu fiz um comentário para o jornal Boqueirão News e errei feio. Por quê? Porque houve naquela eleição uma diminuição do tempo de campanha. Isso. E automaticamente a análise que eu fiz, que essa diminuição geraria uma dificuldade para novos candidatos se mostrarem. E haveria uma tendência, eu concluí assim naquela época, que haveria uma tendência maior do povo votar em quem já é conhecido. Eu errei grosso, errei muito feio, porque eu simplesmente ignorei o peso das redes sociais. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, tempo mínimo de propaganda na televisão e eleito maciçamente. Então eu gostaria que nós começássemos essa conversa, falando a respeito do peso das redes sociais na eleição. Olha, não só foi você que errou, não. Eu aqui também errei. Errei bastante. Como você falou, erramos feio. Pelo menos erramos juntos, até então, até a eleição do Jair Bolsonaro, atual presidente da República, tinha uma maneira que a gente poderia falar de tradicional de fazer eleição. Principalmente teria que ter tempo de televisão, bastante recursos, e também apoio da maioria da população em termos gerais, E nesse caso, os grandes partidos levariam vantagem, caso do PT e do PSDB. Mas depois de tudo que houve, principalmente pela Lava Jato, tanto o PT como o PSDB saíram bastante arranhados dessa situação. Que era o financiamento privado da campanha. Isso. Dinheiro privado sendo colocado nas campanhas, e aí a gente viu essa história das empreiteiras envolvidas. Isso machucou, vamos dizer assim, machucou muito esses partidos. Esses partidos tinham tempo de TV? Tinham tempo de TV, tanto PT e PSDB. Tinham apoio da população. Quando eu digo apoio da população, são partidos que têm entrada em todo o Brasil. Isto facilita. Capilaridade. Capilaridade. Eles têm capilaridade, entrada do sul até o norte. Isto é fundamental. Todo partido pequeno tem dificuldades em entrar nos grotões, nas pequenas cidades. PT e PSDB não tem essa dificuldade. Nem MDB. Nem MDB. Também é um partido capilarizado. Mas não, ele nunca polarizou, nunca não. Ele sempre foi ou de um lado do PSDB ou de outro. Ele nunca se colocou efetivamente como um concorrente. Recursos públicos, também quem tinha mais, PT e PSDB, por causa da situação que eles tinham mais cadeiras. As maiores bancadas do Congresso. Isso facilitava. Então, ou ia da PT ou ia da PSDB. Houve a Lava Jato. A Lava Jato praticamente manchou muito, maculou muito. PT, PMDB e PSDB. Aí eu coloco também que saiu bastante arranhado o PMDB. A população queria uma modificação, queria uma coisa nova que fosse principalmente contra a corrupção. E além de contra a corrupção, foi contra as propostas da esquerda, vamos chamar assim. Aquelas propostas das esquerdas, sem discutir se deram certas ou deram erradas, a população já não queria mais aqueles governos que faziam propostas sociais, que faziam propostas em benefício das minorias, e houve essa cisão. Entrou o governo disruptivo, que a gente fala, para haver uma ruptura. Essa ruptura veio por quem? Quem encarnou isso? Quem pegou bem essa ideia? Foi o Jair Bolsonaro. E como ele divulgou? Não tem tempo de TV, não tem recurso, não tem grande partido. O PSL era um pequeno partido, tinha um deputado. Como conseguiu isso? Pelas redes sociais. Em 1990, o Collor revolucionou as campanhas, deixou de ser uma campanha empírica para ser uma campanha científica, usando principalmente rádio e TV. Houve a ruptura quando? Houve a ruptura em 2018 com Jair Bolsonaro usando as redes.
Como que ele usou as redes? Ele aproveitou principalmente aquele 2013, de julho de 2013, que a molecada saiu para a rua por causa de 20 centavos, mas não eram os 20 centavos na realidade, era muito mais do que isso, reclamando dos serviços públicos. E ele começou a trabalhar aquela insatisfação da população de 2013 até 2018, usando muito as redes sociais. E, inicialmente, Facebook, Twitter e WhatsApp. O Facebook chegou num momento, 15 dias antes da eleição, ainda deu um break, parou com essas divulgações pelo Facebook da campanha do Jair Bolsonaro, mas ele utilizou muito bem o WhatsApp. Se a gente pudesse dizer o que foi decisivo na reta final, inclusive ele quase ganha no primeiro turno, foi o WhatsApp. Ele soube trazer essa linguagem política para o WhatsApp. E ele também apareceu utilizando as redes sociais como novo. Não importa se ele foi 28 anos deputado federal, a população não o conhecia. Ele foi 28 anos, mas ele nunca participou dos atos de desvio de dinheiro público, para dizer assim. Então ele apareceu como novo. Então ele era um novo, era uma candidatura disruptiva, de irrupção, e como ele divulgou isso contra a TV, contra a rádio, contra o poder financeiro. Isso. E eu queria pegar um gancho aí, né? Nicolau Maquiavel, pai da ciência política, né? Um florentino, renascentista, isso. Pegou a teoria de Aristóteles sobre as formas de governo e acrescentou uma pitadinha falando da existência de ciclos. Isso. Ciclos que se repetem, né? O Brasil vinha de 2 governos de PT e mais 2 governos de PSDB. Isso. Né? O PSDB a gente pode falar um partido de centro-esquerda, centro, isso mesmo. Mais até para o centro, e o PT é um governo de esquerda. Isso. Automaticamente o Bolsonaro pega onda num discurso de direita. De direita. Né? Então me parece que o ciclo de Maquiavel vem exatamente aí, né? Isso. Tanto a economia como a política, elas vivem de ciclo, e esse ciclo se esgotou. Eu posso dizer até que houve uma antecipação, esse ciclo ia se encerrar. O que eu acho que antecipou esse encerramento... Impeachment, né? O impeachment. Ali foi a ruptura. E a população queria algo novo, só que a população buscava alguém novo. Só que não encontrava esse alguém novo no rádio e na TV e na grande mídia. Encontrou onde? Nas redes sociais. E aí é importante a gente fazer uma reflexão também, pegando o gancho, que você vai falando, a cabeça vai explodindo de ideias, né? Mas justamente a nossa democracia se aperfeiçoando, né? Se nós pegarmos os debates eleitorais da primeira eleição direta para presidente depois da redemocratização, né? Os debates eles tinham uma dinâmica que era normal um candidato atravessar o outro, isso. Aquele discurso quente, inflamado, enérgico, né? Os grandes comícios, propaganda de boca de urna, quer dizer, tudo isso... Santinho, né? Banner. Tudo foi depois sendo aprimorado. Isso. Os debates, por exemplo, já não permitem mais a intromissão de um candidato ao outro. Né? Já não se pode mais fazer aqueles grandes comícios. Também não, o showmício. Já não se pode fazer a boca de urna. Isso. Quer dizer, a gente foi aperfeiçoando. Mas eu confesso que as redes sociais foram uma novidade meio que eu acho que fugiu do controle, né? Fugiu do controle. Tanto que até hoje se discute, aliás, está havendo essa discussão exatamente no Supremo Tribunal Federal, as fake news, né? As fake news. Agora, foi bom você tocar nisso. A fake news, eu não vejo que uma legislação vai resolver o problema da fake news. A fake news é muito difícil você controlar. Vamos dizer que tem uma legislação que proíba a fake news no Brasil. Você é advogado, você sabe. Tem a territorialidade. Lá fora, você vai no Alasca. Estou exagerando. Vai no Alasca. Produz lá. Produz lá. E como nós vamos controlar isso? A fake news, o que eu vejo, vai ter que haver um aprimoramento. A própria democracia vai ter que aprimorar o fake news, rejeitar. Eu acho que nessa eleição ainda, as fake news vão prevalecer sobre até a notícia verdadeira. O que é fake news? Fake news é uma notícia falsa ou distorcida. Na maioria, distorcida. Você pega a minha fala e distorce a minha fala, tira do contexto e joga nas redes. E aquilo lá prolifera de tal maneira que atinge um número incalculável de pessoas. Então, o que eu vejo, a legislação pode ser importante?
pode ser importante, mas ela por si só não vai resolver. Eu, quando recebo uma notícia, Vai checar. eu faço uma análise dela e descubro que ela não é uma notícia fidedigna, ela não é verdadeira, ou mesmo tem alguma dúvida, eu jamais vou compartilhar. E muitas vezes eu devo, inclusive, retrucar aquele que me mandou, dizendo o seguinte: amigo, você está me mandando uma notícia falsa. Só que me parece que as pessoas no Brasil ainda não adquiriram essa maturidade. Muita gente ainda tem aquela consciência de que o que está na internet é verdadeiro, de que o que está no jornal é verdadeiro, de que o que o apresentador da televisão está falando é verdadeiro. E nós sabemos que muitas vezes não é, muitas vezes é tendencial, é tendencioso, é parcial, né? Isso. Então, quer dizer, a gente também transferir essa responsabilidade para o eleitor, vamos falar logo no final, nós estamos falando de eleição, para o eleitor, é demais, né? Quer dizer, esse sistema ele vai ter que ser aperfeiçoado, acho que faz parte do processo de aperfeiçoamento da democracia brasileira. Mas hoje o encargo está na ponta, está naquele que ouve. Acho até importante a gente falar para o telespectador, e ele repassa. Você tem um papel muito importante na construção da democracia do Brasil, por exemplo, repelindo as fake news que você receber e jamais compartilhando. Mas essa é a grande sacada, vamos dizer assim, das fake news utilizando as redes sociais. Ela sabe que aquele que está, o receptor, ela sabe que aquele que está na rede recebendo aquela mensagem vai repassar. E tem um algoritmo, né? O algoritmo sabe do que você gosta. Então eu vou mandar para você o que você gosta. E você, sem pensar, sem refletir, que eu estou dizendo você vai checar. Mas a maioria da população não vai checar e vai repassar. Então as fake news, elas tendem a se tornar verdadeiras dentro daquele grupo. Aí vem a reação do outro lado. Aí o outro lado vai combater aquelas fake news. Às vezes com a verdade e às vezes com outra fake news. E as redes sociais, elas vivem desse confronto. Quanto mais confrontos para as redes sociais, melhor para elas. Então eu vejo esse momento de polarização nas redes sociais. Você vê que mudança drástica nós tivemos muito rápida. Antigamente a pessoa, para estar bem informada, ela ia ter que assistir o programa de televisão, ela ia ter que esperar o jornal na manhã assistir. Você veja aqui, vou abrir um parênteses rapidinho que nós já estamos perto do intervalo. A importância do programa aqui da Santa Cecília TV, o Esporte por Esporte, do Armando Gomes. Era um programa à tarde da noite. As pessoas queriam ver o Armando Gomes, queriam e querem ver o Esporte. A opinião dele. Não, e para ter às vezes alguma novidade que só ia sair no jornal no dia seguinte. No dia seguinte. Então muitas vezes você antecipava alguma coisa, né? Hoje, com as redes sociais, com a instantaneidade, né? As coisas ficaram muito rápidas e é importante que o eleitor tenha consciência disso para ele saber se locomover. Eu vou chamar um rapidíssimo intervalo e a gente já volta na conversa. Olha, você está assistindo Rumos e Desafios Eleições 2020 com Fernando Chagas, cientista político. Fique com a gente, é rapidinho. Você está de volta com Rumos e Desafios Eleições 2020. O convidado de hoje é Fernando Chagas, cientista político e comentarista aqui na Santa Cecília TV. Chagas, você comentou, né? Nós começamos a falar aqui de aspectos relativos às eleições e eu gostaria de enfocar exatamente a cláusula de barreira. Né? O Brasil tem 33 partidos, eu consultei o site do TSE, 33 partidos registrados e existem mais de 70 pedindo registro. Né? Você comentou a respeito do nosso presidente Jair Bolsonaro, PSL, né? Era um partido pequeníssimo, se transformou num partido grande, mas ele também já saiu do PSL. Então, quer dizer, não existe uma identidade muito grande. Qual a importância da cláusula de barreira? É possível. E é importante explicar também o que é a cláusula de barreira. A cláusula, antes de mais nada, tem 33 ideologias no Brasil? Parece que não, não né? Tem. Não tem. O que nós podemos ter? Direita, extrema-direita. Esquerda e extrema-esquerda, centro-direita e centro-esquerda. Eu acho que fechou. Um espectro de 6 aí, vai. Vai. E fechou. Tem mais do que isso? Não tem. Nós temos 33 partidos, se não me engano, 70 aí na fila. Né? Mais de 70. Isso acabou criando uma distorção na nossa democracia. Então, o que nós temos hoje são partidos de aluguéis. Eu vou lá, pego um partido para concorrer à eleição, ganhei a eleição, perdi a eleição, eu deixo o partido. Então, você tem uma gama muito grande de partidos, de candidatos, discutindo tudo e não discutindo nada ao mesmo tempo.
O que precisava para você dar uma estabilidade política para o Brasil, principalmente no momento da gestão, seria diminuir o número de partidos. Você não pode passar o facão e diminuir os partidos. Então, o que se cria? Se cria a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho. O partido tem que conseguir um certo número de deputados no Brasil inteiro numa eleição. Isso, num determinado número de entes federativos, né? São 9. Isso, são 9, atualmente 1/3 e 9 deputados distribuídos nos estados. Agora 1/3, Um terço. 9 estados, no mínimo 9 estados. Tem que ter 9 estados e 1/3 de deputados. Isso vai gradativamente se acentuando, se tornando cada vez mais... Até 2030, né? Até 2030, vão apertando a corda aos poucos. Agora, lembrando que já houve uma anterior, né? Já houve. O STF... Isso, essa aí foi... Um dos problemas que nós temos hoje dessa distorção, se não me falha a memória, foi em 2006 a eleição. A eleição de 2006, ela foi regida pela cláusula de barreira. Inclusive, todo o planejamento de campanha e toda a disputa eleitoral foi feita com a cláusula de barreira. 15 dias depois que acabaram as eleições, o STF declarou a inconstitucionalidade. E quem tinha ficado de fora acabou entrando. Esse ficado de fora também não é isso. O partido que não consegue a cláusula de barreira, ele tem um assento na Câmara. Ele vai sofrendo restrições, né? Ele perde as lideranças de bancada, ele perde o voto de bancada, ele perde os recursos partidários, ele perde os recursos eleitorais. O direito de participar de determinadas comissões, né? De comissões, não participa de comissões, então isso vai diminuindo o potencial do partido. Isso. Se a cláusula de barreira ela continuar, não declarar de novo a inconstitucionalidade, eu acho que até antes de 2030, conforme ela vai se tornando rigorosa, vão restar uns 10 partidos no Brasil, se tanto. Aí vai facilitar o debate político, porque aí você vai ter um debate ideológico e programático. Não estou dizendo que nós vamos dizer, né, olha, esse aqui vai defender Marx, esse vai defender Adam Smith. Não é isso. Mas nós vamos ter uma consistência maior no debate. E um outro ponto importante, nessas eleições, nós não vamos ter coligações nas eleições proporcionais, na eleição para vereador. Isso é importante, porque você juntava um monte de partidos que não tinham representatividade. E muitas vezes nem um laço ideológico também, é uma questão política mesmo. Né? Isso ocorreu, cidades do interior, nem com o PT. Não vai ocorrer numa cidade como Santos, nem como o PT. Mas numa cidade do interior, ocorreu, nem com o PT. Lembrando, só para abrir um parênteses aqui, ó, o DEM, que é o Democratas, né, é filho do PFL. Que é filho? Que é filho da Arena, que era o partido que dava sustentação à ditadura no Congresso Nacional. Isso mesmo. E o PT é filho do MDB, que era o partido de oposição. Então nós estamos vendo, na verdade, duas mães, que é isso que eu queria falar. O Brasil já adotou o bipartidarismo. Já na época do regime militar. Com a Constituição de 88, adota o pluripartidarismo. Um dos motivos que o STF declarou a inconstitucionalidade da cláusula de barreira anterior foi exatamente a história do pluripartidarismo, mas acho que existe uma razoabilidade, né? O pluripartidarismo não precisa significar 33 partidos e tampouco 100 e poucos, se esses que estão pleiteando forem confirmados. Por mais divergência que nós tenhamos, você pensa A, eu penso B, são opostos, mas jamais nós vamos ter 33 pontos de vista. Agora, agora, diga uma coisa, então significa o seguinte, na próxima eleição para vereador, né, por exemplo, uma cidade que tenha 15 vereadores, por exemplo, são os 15 mais votados. Não, ainda é o sistema proporcional. Então vamos lá. O que é o sistema proporcional? Tentar Você vai somar os votos dos partidos, é isso? É o quociente eleitoral. Votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Isso vai dar o quociente partidário. Certo. Aí com o quociente partidário, o partido A... Vamos lá, suponhamos que o quociente fosse 10 mil votos.
10 mil votos. Se eu conseguir 20 mil votos, eu tenho 2. Se o partido X conseguir 20 mil votos, ele vai colocar vai Dois. Completar 2 cadeiras. Duas os cadeiras. 2 mais votados. Os dois mais votados. Então continua existindo o coeficiente Tem uma eleitoral. inovação que é importante, e isso é importante, que eu fui contrário, mas está na lei e foi considerada constitucional pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal. Até então, eu não consegui o quociente eleitoral, eram 10 mil votos. 10 mil votos. Eu vou me estender um pouco, que isso é importante. Vamos lá. Eram 10 mil votos. Eu consegui 9 mil votos, o meu partido, o partido FC, Fernando Chagas, o partido Fernando Chagas conseguiu 9 mil votos. O quociente era 10. Eu não ia para a sobra. Porque normalmente você faz o quociente eleitoral, são 21 cadeiras em Santos. Isso. 15 você preenchia direto. Um partido conseguiu 40 mil votos, 4 cadeiras, 30 mil votos, isso. Mas sempre restavam 5, 6 cadeiras, essa sobra. Só poderiam participar dessa sobra quem atingiu o quociente eleitoral. Eu consegui o quociente eleitoral e consegui apenas uma vaga. Então eu teria direito, ficou um pouquinho, eu consegui 19 mil. Não, mas me explica, hoje como é que ficou? É só quem atingiu o coeficiente eleitoral? Não. Na sobra, primeira. Você completa as cadeiras. Restaram 6, restaram 5. Exemplo, Quem não conseguiu o quociente eleitoral, conseguiu 9 mil, 9.900. Ele vai para a conta. Vai para a sobra. Quem conseguiu 9 mil, 9.500, com certeza ele vai fazer uma cadeira. Ele, no sistema anterior, ele não tinha direito a nenhuma cadeira. Se ele conseguiu 9 mil votos, ele tem uma cadeira. Não conseguiu o quociente eleitoral, não conseguiu, mas conseguiu 9 mil votos. Na sobra ele tem uma cadeira. Se ele conseguiu 8.500 votos, ele provavelmente terá uma cadeira. Então, mesmo não conseguindo o quociente eleitoral, ele vai disputar a sobra. E com grandes chances de conseguir. Mas também é aquela história. Mas também ele chegou muito perto de atingir o coeficiente eleitoral, né? Esse é o motivo. Então tem aquela história, né? É uma argumentação e aí a vontade do povo também vai se fazer, né? A representatividade. Porque às vezes eu estou num partido que atingiu o quociente eleitoral, mas tive, por exemplo, 3 mil votos. Você está num outro partido que não atingiu o quociente eleitoral, mas teve 9 mil votos. Isso. Mais justo que você seja eleito do que eu, que tive muito menos votos do que você. O efeito Enéas, se lembra? O efeito Enéas. Ele carregou todo mundo. Hoje ele teria dificuldade, porque o partido que não conseguiu o quociente eleitoral iria nas cadeiras dos pequenos. Efeito Enéas. E agora, recentemente, por exemplo, a Janaína Pascoal para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Uma votação absurda, enorme, que levou gente junto com ela. Isso. O filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, ele carregou muita gente. Despejaram muitos votos no Eduardo Bolsonaro, ele levou um número incalculável de deputados. Hoje, ele levaria, mas não tanto. Porque aquele partido que não conseguiu o quociente eleitoral, mas que tem essa representatividade, ficou perto do quociente, ele teria. Isso é uma mudança importante. Você acha que essa mudança da data da eleição, era outubro, passou para novembro, né? Vai fazer diferença na campanha? Porque a gente sabe que o calendário eleitoral, na verdade, ele é em bloco, ele acompanhou. Ele acompanhou, mas você acha que vai fazer alguma diferença? Olha, eu fui favorável a. Por exemplo, nós temos hoje, desculpa te interromper, nós temos candidatos a prefeito na nossa região que são candidatos à reeleição. E nós temos candidatos a prefeito na nossa região que não são candidatos à eleição. Vou dar exemplo aqui, o Paulo Barbosa em Santos, o Mourão em Praia Grande. Não são candidatos à reeleição. Então a gente até pode falar o nome deles e tudo, entendeu? Você acha que aqueles que são candidatos à reeleição, eles vão levar alguma vantagem pelo fato da eleição ser um pouquinho depois? Vão poder inaugurar algumas obras? Facilita nesse ponto, mas o que eu vejo, quem está para a reeleição, primeiro, eu fui favorável à prorrogação, por uma questão sanitária e também operacional. Prorrogação dos mandatos ou da data da eleição? Da data, o mandato não. Então, a postergação da data da eleição. O mandato tem que terminar, ele foi eleito... Porque tinha gente já falando em unificar as eleições, né? Não. Mas isso já também é águas passadas. Está superado. O adiamento, termo correto, o adiamento da eleição, fui favorável, por uma questão sanitária e operacional. O que eu vejo que vai ter 2 pontos vão interferir nessa eleição. Aquele prefeito que vai para a reeleição,
ele vai ser julgado pela sua atuação na pandemia, principalmente em médios e grandes centros. Se a população entendeu que ele teve uma boa atuação na pandemia, ele tem grandes possibilidades de ser reeleito. Porque a tendência é que a crise vai amainar, né? Isso. E, por outro lado, o que eu vejo que, independentemente se ela teve o adiamento ou não teve o adiamento, vamos reiniciar a conversa como foi no primeiro bloco. Serão decisivas as redes sociais. Nós não vamos poder sair na rua, pedir voto. A própria população, ela não vai estar muito suscetível a você chegar perto dela, dar um santinho, conversar com ela, abraçar, dar um beijinho. Então, mais do que nunca, as redes sociais serão fundamentais para essa eleição. A gente tem o tempinho, está acabando, mas não posso perder a oportunidade de que você explane para nós uma luta que você começou lá em 1997, 98, e eu sei que você foi um dos baluartes, um dos artífices, né? Que é os IPTUs das empresas que atuam no Porto de Santos, que essa foi uma vitória consolidada agora no ano passado. E eu gostaria de entender o que isso significou no orçamento do município. O orçamento do município, a cobrança do IPTU dos arrendatários do Porto, certo. Teve um impacto na receita por ano de 10, 12 milhões de IPTU. Para uma cidade como Santos, de IPTU. Todo esse período? Não, é anual. Todo esse período não foi negociado? Foi negociado. Porque isso. Santos entrou com essa cobrança em 2018. Isso, 10, 12 milhões que eu digo, são os valores atuais. Do exercício de 2020, a Prefeitura tem uma arrecadação entre 10, 12 milhões de IPTU dos arrendatários do Porto. Certo. O passado foi negociado numa anistia, que é o refis, por popular o refis. Certo. Feito um refis. Foi feito um parcelamento para toda a população e que, inclusive, as empresas aproveitaram para fazer. A grande discussão jurídica, o portuário, as empresas dos portos, alegavam que o arrendamento era uma locação. Se é uma locação, não cabe cobrança de tributo, que é um aluguel. Aí a obrigação seria do proprietário, o proprietário é a União, ente não publica, não tributa ente. O município não pode cobrar da União, certo. Porque é imunidade recíproca. Isso. Como a União não pode cobrar do município. Então, qual era a alegação dos arrendatários? Das empresas. Eu sou locatário. Eu sou locatário. O arrendamento, o que é um locatário? Qual é a defesa que a Prefeitura sempre fez desde 1997? O IPTU incide sobre a propriedade, a posse e o domínio útil. Nós não discutíamos a posse. A única posse que eu conheço de IPTU, uso capião. Nós discutimos o domínio útil. No fim de 97 até 2018, foram vários anos de discussão. Finalmente o STF entendeu que o arrendatário ele tem o domínio útil. Chagas, 20 anos de discussão, mas olha aí que benesse para o município de Santos, e eu acredito que os municípios vizinhos devem se aproveitar dessa tese, né, e ir em busca dessa receita. Mas eu queria te cumprimentar, dar os parabéns, que eu sei que você foi um dos ideólogos aí dessa iniciativa, mas nosso programa está acabando. Mas eu queria te agradecer e ao mesmo tempo te passar a palavra para o encerramento. Mas rapidamente, a Procuradoria Fiscal e a Procuradoria Geral do município foram fundamentais. Por isso que eu falei, você foi um dos, mas você trabalha de uma equipe, né? Deu o pontapé inicial em 97. Isso, muito obrigado, viu, Chagas, pela sua presença, viu? Um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Legal, olha, você já sabe, todos os dias aqui na Santa Cília TV, 10 horas da noite, a gente tem um encontro. Vem aqui com a gente. Um abraço e até logo.